aqui sempre com vocês. Pode sentar, obrigado. Vamos ler a Bíblia. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está diante de nós nessa noite. Em Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ler versículo 5. Nós estamos nesta série Minha Casa é Lugar de Milagres, e nós vamos prosseguir falando sobre esse assunto. O pastor tem iniciado, tem sido tocado pelo Espírito Santo para trazer esse assunto para a igreja, e nós entendemos pelo Espírito Santo que verdadeiramente este é o mover de Deus para a igreja nesse tempo, e nós sentimos essa necessidade, meus amados, de ministrar nesta área. Felizes são aqueles que podem ouvir as verdades de Deus e aquilo que Deus tem para as suas vidas. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então vamos lá, capítulo 4 de Deuteronômio, versículos 5 a 10. Capítulo 4, versículos 5 a 10. Eu vou ler na edição Revista e Corrigida, que é a que eu tenho aqui, que diz o seguinte: Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este povo, este grande povo, é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias na terra, todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Queridos, o compromisso de passar um legado de Deus para gerações é inteiramente dos pais. O pai e a mãe receberam de Deus este compromisso de passar um legado, e como é uma responsabilidade singular, enorme, difícil. Às vezes os pais não sabem o que fazer diante de tantos desafios, tantos percalços que nós encontramos neste mundo, o tempo em que estamos vivendo, que a Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Nós sabemos disso, mas nós sabemos também que nós temos recursos grandiosos também, poderosos na palavra de Deus, para nos ajudar. E eu quero trazer nesta manhã um pouco desses recursos que nós temos aqui para a criação dos filhos. E junto com isso, enquanto nós vamos trazer este assunto, eu quero que você também pense que as soluções de Deus para a família são soluções gerais. Deus intervém na família não somente para resolver problemas de filhos, para resolver problemas conjugais, mas Deus intervém também na economia da família. Deus quer ajudar o homem e a mulher a serem econômicos, quer ajudar na administração do lar. É interesse de Deus, irmão. O maior interesse de Deus é que eu e você tenhamos uma casa abençoada. O maior interesse de Deus é que nós tenhamos condições de viver bem e dignamente. É de Deus que nós tenhamos qualidade de vida.
É de Deus que nós tenhamos o pão de cada dia. É de Deus que você não fique envergonhado diante das pessoas. Sabe, querido, não é bom quando na nossa casa, ou quando o nosso telefone começa a tocar e os credores, os cobradores começam a cobrar de nós. Quando as cartas de Serasa, SPC e de lojas começam a chegar na nossa caixa de correio. Não é de Deus isso. Deus quer nos ajudar. E quem sabe hoje alguém aqui esteja passando por alguma dificuldade. Quem sabe a tua dificuldade nem é que você ganhe tão pouco. Às vezes você até ganha. Eu estava ouvindo o pastor ministrar aqui, a pastora Cris ministrar sobre aquilo que é de Deus, que pertence a Deus, aquilo que é primícia. O dia que eu entendi esta questão, foi muito bom para a minha vida. Foi muito bom para a minha vida, para a administração da minha vida. O dia que eu comecei a aprender e entender as verdades de Deus. O que é primícia? Primícia não é fim. Primícia não é o último número, no último nome da lista. Primícia é primeiro mesmo, é prioridade. E Deus quer te ajudar também nesta área, para que você saiba colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, dar o que é de Deus em primeiro lugar. E Deus quer te ajudar na administração da tua casa também. Amém? É de Deus, irmão. Olha aqui, ó, é muito feio quando um crente, né, ele tem lá o seu carro está lá escrito, propriedade exclusiva de Jesus, ou Deus é fiel, sei lá, que ele gosta de escrever no carro, e esse irmão às vezes tem que empurrar o carro, porque não tem gasolina para colocar, ou está com o documento atrasado, está cheio de multas, está andando e orando para que não tenha uma blitz ali na frente, né? Ou então está com um monte de prestação atrasada, e está com medo de busca e apreensão. Não é de Deus isso. Deus quer te ajudar. Então Deus quer intervir na família de uma forma muito linda. E eu tenho certeza que assim como Deus está usando o pastor Robson em algumas mensagens, que nós vamos numa série de mensagens agora, também nesta noite Deus tem algumas coisas para falar conosco. Amém? Então tá, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para você, eu não sei se vai aparecer na tela. Vai aparecer, irmãos? Não sei se vai aparecer ali. Isso está ali, ó. Primeiro, decidam ser pais dependentes de Deus. A primeira coisa que você precisa, irmão, você não pode ficar sozinho nesta batalha. Decida ser pai dependente de Deus. Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se algum de vós não sabe como fazer, o que falta às vezes para nós é sabedoria de Deus para poder lhe dar. A gente quer fazer certinho, mas não consegue fazer. Então nesta noite ore e diga a Deus: dá-me sabedoria para eu lidar com tudo que diz respeito à minha família. Eu preciso de sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a Bíblia diz que quem busca encontra. A Bíblia diz que quem busca de madrugada vai encontrar. E a sabedoria, Deus quer dar sabedoria para os seus. Outra coisa, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, nós temos ali mais esse texto, quando ele diz o seguinte: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Querido, aqui está uma situação gravíssima no meio do povo de Deus, uma das piores situações que Israel enfrentou. O rei Josafá em Judá, o rei Josafá estava enfrentando 3 exércitos poderosos que estavam vindo contra ele. A Bíblia diz que quando a notícia chegou para o rei Josafá, o exército estava a aproximadamente 40 a 45 quilômetros de distância da cidade. Quando disseram para ele, neste mesmo capítulo, que nós colocamos só um versículo ali, neste mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, está escrito que vieram amonitas, moabitas e sírios, se reuniram 3 grandes poderosos exércitos,
e vieram para dar contra Jerusalém. E aí chegou a notícia lá no palácio. E aí o rei Josafá saiu fora, convocou a cidade, chamou todos os grandes da cidade, chamou todas as famílias, colocou todas as crianças na praça central da cidade. E lá diante de toda aquela multidão, ele ficou em pé e fez esta oração que está aqui, dizendo: Deus, nós diante desse poderoso exército, diante desse tão grande inimigo, ele disse: eu não sei o que fazer, eu não tenho solução, porém os meus olhos, está aqui ó, porém os nossos olhos, os meus olhos e os olhos deste povo que está aqui, os nossos olhos estão fitos em Ti, estão postos em Ti, e só Deus para dar a solução. E a Bíblia diz, irmão, que aquele povo, junto com Josafá, está escrito neste mesmo capítulo, que este povo, junto com o rei, não pegou em espada, não pegou em lança, não pegou em arma nenhuma, e foi vitorioso. O exército caiu diante dos olhos deles, porque Deus entrou com providência. Querido, quando você não souber o que fazer mais, não sabe mais o que fazer, não faça loucura, não faça loucura. Levanta-te, levanta-te, querido, e clame ao teu Deus. Decida ser um pai dependente de Deus, uma mãe dependente de Deus. Olha o Salmo 123, vamos ver ali, Salmo 123, versículos 1 e 2. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Querido, ponde os teus olhos em Deus, fixe os teus olhos em Deus. Nesta noite foi cantado, foi falado, foi ministrado, que grande é nosso Deus. O inimigo não tem poder sobre a tua família. Deus está olhando para a tua família, Deus está cuidando dos teus filhos. Eu estava olhando aqui, aquela criançada aqui, estava vendo algumas crianças orando aqui. Que coisa maravilhosa. Eu penso que a igreja é completa. Eu olho para a igreja e vejo uma igreja feliz. Eu olho aqui os pré-adolescentes, eu olho os adolescentes, eu vejo os jovens aqui, vejo os adultos, os idosos da igreja. Vejo uma igreja linda. Irmão, pastores, o inimigo não gosta de ver isso que está acontecendo aqui. O inimigo não quer ver isso aqui. Ele quer ver a sua vida arrasada, ele quer ver a sua vida entristecida. Mas você é uma pessoa que decidiu depender de Deus em cada dia da tua vida. Dependa de Deus, meu irmão. Busque a face do Senhor Jesus em cada dia. Amém? Outra coisa, em segundo lugar, decida entregar seus filhos a Deus. Faça essa decisão. Olha aqui, eu gosto muito desta história aqui. Esta história é aquela conhecida história de Samuel e Ana. Olha o que diz o versículo de número 11. Eu coloquei 3 versículos ali para a gente dar uma olhada. E eu quero pedir que você faça isso também, que você decida entregar teus filhos para Deus. Olha o que acontece. Primeiramente, ela faz um voto. Ela promete, está escrito ali, ó, que Ana fez um voto. Ela estava na igreja, ela estava no local do culto. Diz a Bíblia que o sumo sacerdote Eli estava ali quando ela chegou para orar. Mas ela estava amargurada de espírito, era uma mulher muito entristecida, porque a outra esposa do seu marido tinha filhos e ela não tinha. Ela sofria muito, era muito desprezada por causa disso. A Bíblia é bem rica nesses detalhes. E um dia ela veio com seu esposo Eucana para a presença de Deus. E quando chegaram lá, ela se colocou diante de Deus, e o sumo sacerdote viu que ela estava orando. E a oração dela foi essa aí, uma parte da oração dela. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
mas a tua serva deres um filho varão. Quantos filhos ela está pedindo ali, irmãos? Quantos filhos? Quantos filhos ela teve, quem que sabe? Colocar vocês um pouquinho para pensar aqui. Sabe quantos filhos ela teve? Quantos ela está pedindo? Mas ela teve 6. Teve 6 filhos. Já vou mostrar para vocês na Bíblia. E se da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E agora olhe o versículo de número 24. Ela faz o voto e cumpre o voto. Ela cumpre o voto. E havendo-o desmamado, não sei quanto tempo, quem sabe de 4 a 5 anos de idade. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Eu fico imaginando essa mulher chegando na casa de Deus, porque o versículo de número, coloque o versículo, capítulo 2, versículo 19, irmão. Quando ela mantém o voto, ela mantém a sua palavra. Olha o que a Bíblia está dizendo. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Eu fico imaginando essa mãe que cumpriu a sua palavra. Olha a decisão que ela teve, que decisão linda. Ela foi uma mulher que se afinou com Deus. A Ana fez a oração que todo crente deveria fazer. Irmão, quando você estiver orando pelo seu filho, faça um voto com seu filho. Entregue seu filho para Deus. Não fique com o filho para você. Essa mulher orou, ela disse: Deus, se me deres um filho, eu vou entregar a ti todos os dias da vida. E aí, diz a Bíblia, eu não coloquei esse texto, mas a Bíblia diz que chegou um dia, ali quando ele foi desmamado, que ela foi chegando com seu filho, foi entrando com seu filho no templo do Senhor. Eu imagino ela, o marido e uma malinha junto. E aí o sacerdote perguntou: escute, senhora, o que a senhora quer aqui com essa criança, com essa mala aqui? O que a senhora quer com essa bagagem aqui? Ela disse: é o seguinte, é que por este menino orava eu, e eu prometi que se Deus me desse essa criança, eu entregaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E está aqui esse menino, ele vai ficar aqui na presença de Deus. E olha o que a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz. Primeiro no 1 e 20, irmão. Capítulo 1, versículo 20. Esse não está na tela, mas eu quero ler com você. 1 Samuel 1 e 20, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. 1 Samuel 1 e 20, se você puder colocar ali. 1 Samuel 1, 20. Ali está o 2,19. 1,20 diz o seguinte: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ela pediu um filho, Deus deu um filho. Ela disse: eu quero um filho homem, Deus deu um filho homem. Agora olha o capítulo 2, versículo 21. Veja o que acontece. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Querido, quando você pedir uma bênção para Deus, se você pedir uma, é provável que Deus vai te dar 6. Amém? Se alguma irmã está pedindo um filho para Deus, aí Deus pode te dar 6 filhos, amém, irmão? Não estou dizendo sextuplos, mas Deus pode te dar 6. Não, mas o que eu quero dizer é que Deus é poderoso. Deus faz muito mais do que nós pedimos. Deus dá muito mais do que nós pedimos. Ela pediu um filho e Deus deu 6 filhos. E agora olha o capítulo 3, versículo 1. Olha o capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. No capítulo 2,
No capítulo 2, Samuel vai crescendo, Samuel ainda é pequeno, Samuel vai na presença de Deus, Samuel fica na presença de Deus. Diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 18, que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, muito pequenininho, vestido com a estolinha já, a túnicazinha que a sua mãe trazia de ano em ano. E olha o capítulo 3, versículo 1. Nós não vamos ficar muito tempo falando sobre Samuel, mas no 3:1 diz o seguinte: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. O Senhor chamou a Samuel. Querido, entregue o teu filho a Deus, porque um dia Deus vai chamar o teu filho para algo especial que Deus tem. Aleluia. A história de Israel, ela nunca mais foi a mesma depois que nasceu Samuel. Nunca mais foi a mesma. Querido, você precisa entender isso, que quando o homem e a mulher, é eu e você que decidimos entregar nossos filhos a Deus. Tem muitos pais que têm medo de fazer isso. Querido, eu quero te dizer uma coisa: levante-se de madrugada, levante-se de noite. O teu filho está dando problema, o teu filho está com dificuldade de assimilação na escola, teu filho está ficando rebelde, teu filho está ficando respondão, teu filho está ficando desobediente, você está sentindo, percebendo que o seu filho não está mais como era, o teu filho está ficando mal educado, e você briga com ele, aí você se irrita com ele. Querido, inverta esse negócio. Eu estou falando como pai e avô que sou, querido. Eu também passo dificuldades igual você passa. Levante-se de madrugada, enquanto seu filho está dormindo, está naquele sono gostoso e profundo. Vai lá, põe a tua mão sobre a cabeça dele, passe a tua mão na cabeça dele, passe a tua mão no rosto dele, dá um beijo nele, abençoe ele e entregue ele nas mãos do Senhor Jesus, que um dia ele vai dizer para você: pai e mãe, Deus está falando comigo, eu quero ter um compromisso com Deus, eu quero me batizar nas águas, eu quero buscar a Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero ficar servindo ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Faça isso, querido. Olha, Deus honrou esta mulher, Deus honrou Ana, ela manteve o voto. Deus honrou essa mulher, e se levantou um grande profeta, que entre os homens principais citados por Deus, Samuel é um deles. Dos homens mais fiéis que a Bíblia fala, Samuel está entre eles. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Outra coisa que eu quero colocar aqui para você. Aleluia. Glória a Jesus. Decida ser exemplo para os seus filhos. Decida ser exemplo de fé para os seus filhos. Fé pura. Fé pura. Eu quero perguntar para você nessa noite: como está a tua fé? Por quê, pastor? Porque é provável que a tua fé vai influenciar o teu filho. É a tua fé. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5. O apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi um jovem que ele ganhou nas suas viagens missionárias, e esse jovem cresceu no ministério, e agora esse jovem é pastor da igreja de Éfeso, é pastor de uma cidade muito importante, e Paulo está escrevendo para ele agora uma carta. E lá em 2 Timóteo, já na segunda carta, ele diz: eu sempre oro por você, sempre faço memória de ti nas minhas orações, faço menção de ti nas minhas orações. E quando eu estou orando por você, Timóteo, eu me lembro do seguinte: olha o que vem à minha mente: trago à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Primeiro em tua avó Lloyd. O versículo não está completo ali, não sei porquê, vamos ver aqui. Vamos ver o versículo completo.
2 Timóteo, veja comigo, capítulo 1 e versículo 5. Ele vai falar ali no nome da sua mãe também. 2 Timóteo 1 e 5 diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo está dizendo para Timóteo, a fé que você tem, a fé pura que eu vejo em você, é igualzinha à fé que habita na tua avó, é igualzinha à fé que habita na sua mãe. Direito, ali está agora, apareceu ali, primeiro em tua avó Lóide, eu convivo com a sua avó, e a sua avó tem uma fé pura. Convivo com a sua mãe, conheço a sua mãe tem uma fé pura. E agora eu estou certo que esta fé também habita em você. Querido, a tua vida de fé vai influenciar o teu filho. A tua vida de fé, aquilo que você é, aquilo que você fala, vai influenciar o teu filho. Se você for negativo, vai influenciar o teu filho. Se você for positivo, vai influenciar o teu filho. Tem aquela história que eu sempre ouço contar, quem sabe já falei aqui, daquele menino que estava na igreja com o pai. E o pai saiu do culto reclamando de tudo, reclamando da música, reclamando do som, reclamando da luz, reclamando de tudo. O pai saiu reclamando. Aí o filho olhou para ele e disse, pois é, pai. Aí o pai tinha colocado uma moeda no gasofilácio. É claro que não representa, não significa que uma moeda tenha peso sobre o culto, sobre isso. Mas a criança fez essa comparação, comparou aquilo que o pai, a dedicação do pai ao culto. Aí a criança disse assim, mas pai, com aquela pequena moedinha que o senhor deu, o senhor queria um culto melhor? A criança estava como que dizendo, o senhor fez tão pouco, o senhor fez tão pouquinho, o senhor quer uma coisa melhor? Então isso significa que ele não podia ter saído reclamando da igreja, porque isso passa algo negativo para os nossos filhos. Nós precisamos, a fé que habitava em Timóteo, era a mesma fé não fingida. Se existe fé não fingida, é porque existe alguém que finge ter fé, mas não está crendo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, a fé da tua avó, a fé da sua mãe habita em você, e estou certo que habita em você. Querido, passe isso para o teu filho, seja um exemplo na vida dos teus filhos, e você vai ver você vai ver o fruto disso no futuro. Amém? Seja exemplo para eles. E em último lugar, que eu anotei aqui, decida ser exemplo, ser obediente a Deus, passando um legado a seus filhos, para que os filhos tenham esperança, lembrança e obediência. Eu coloquei aqui o Salmo 78, versículos 4 a 7. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Querido, decida ser obediente a Deus, passando um legado a seus filhos, para que os filhos possam ter esperança, para que os filhos tenham lembrança das coisas de Deus, para que os filhos possam obedecer a Deus. E olha ainda Deuteronômio 6, 1 a 12, esse texto é muito grande, nós vamos resumir esse texto, nós não vamos ler todo esse texto aqui, ele está falando também sobre passar o legado para os filhos, mas eu quero me prender em Êxodo capítulo 12, versículos 25 a 27, eu quero que o nosso irmão que está nos ajudando, passe para Êxodo capítulo 12, versículo 20 a 27, irmão, isso aqui que eu quero falar para você agora, é muito importante para a vida do nosso filho. Se você quer que teu filho permaneça diante de Deus,
por favor, observe isso aqui que eu vou falar agora. Meu irmão amado, meu irmão querido, não seja um murmurador, não seja um falador de coisas ruins. Olha, uma certa vez, eu conversei com 3 jovens, e perguntei para eles, 3 jovens crentes, e eu disse: escute aqui, qual é o teu futuro, qual é o futuro de vocês 3 dentro da igreja? Eles disseram assim: pastor, nós não queremos futuro nenhum dentro da igreja, não queremos, nós queremos ficar na igreja porque nós sabemos que Jesus é o Salvador, que Jesus vai voltar, mas nós não queremos nada absolutamente de ministério, não queremos fazer nada na igreja. Os 3, unissonamente, parece que combinaram para falar. Aí eu perguntei: por quê? Ele disse: porque nós 3 sabemos muitas coisas negativas da igreja, muitas coisas que nós não deveríamos saber. Às vezes, meus irmãos, às vezes eu digo isso aqui lamentando que nós somos culpados por perder muitos jovens, muitos adolescentes, perder nossos filhos. Eu fico feliz quando eu vejo, não só aqui no púlpito, mas eu vejo aqui na igreja, filhos de crentes. E uma vez eu perguntei aqui, e hoje eu quero perguntar novamente: quantos aqui têm filhos servindo a Jesus? Filhos junto com vocês, não importa a idade. Quantos que tem? Levante a mão. Você deve ser a pessoa mais feliz deste mundo, porque o teu filho está servindo a Jesus com você. E quantos aqui têm netos que servem a Jesus? Não importa se estão aqui em outra cidade, mas estão servindo a Jesus ou em outra igreja, outra congregação. Quantos aqui que têm netos já servindo a Deus? Levante a mão. Ele pode levantar a mão bem alto, igual eu aqui. Diversos. Irmão, não é em vão que eles estão servindo a Deus. Agora olha esse texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 25 a 27. Olha o que diz ali: o culto dos pais será o culto dos filhos. A maneira como você cultua a Deus, teus filhos vão fazer. Lá em Êxodo, no capítulo 12, esse capítulo aqui, irmãos, é o único capítulo da Bíblia que ensina a celebração da Páscoa. É o único capítulo que demonstra o significado da Páscoa. E sempre quando nós celebramos a Páscoa, é um momento dos nossos filhos aprenderem as verdades de Deus. Olha o que diz: e acontecerá que quando entrardes na terra a que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos perguntarem, ou vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Deus disse para eles assim: olha, vocês vão celebrar esse culto perpetuamente. Vocês, em todas as gerações de vocês, no deserto, e quando vocês entrarem na terra prometida. Na verdade, eles não celebraram a Páscoa no deserto, irmãos, infelizmente. Eles passaram 40 anos sem celebrar a Páscoa. Aí quando entraram na terra prometida, eles começaram novamente a celebrar a Páscoa. Aí Deus disse: e os filhos de vocês vão perguntar: pai e mãe, que culto é esse que vocês estão celebrando? Vocês vão dizer para os filhos de vocês: este culto aqui que nós estamos celebrando é porque Deus nos deu livramento. Este culto aqui, ó, direis: este é o sacrifício, porque Deus passou nas nossas casas, nas casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu venho de uma família que o meu pai era um homem terrível. Quando meu pai aceitou Jesus,
Meu irmão, se tem alguém aqui que tem motivo de celebrar o culto, é eu. Porque o meu pai, ele era um homem, ele chegava em casa assim, nós não sabíamos nunca o que ia acontecer. Quando meu pai chegava em casa, o meu pai ele era um funcionário de uma empresa, ele ganhava muito bem, nós vivíamos muito bem. Mas meu pai tinha o vício da bebida, e quando meu pai bebia, a gente não entendia, nós dizíamos uma coisa, mas era outra na verdade. Na verdade entrava um espírito no meu pai, um espírito mau no meu pai. E quando ele chegava em casa, nós morávamos numa casa bem grande de madeira, uma casa bonita, bem grande, cheia de janelas, cheia de quartos, janelas, sala, cozinha e tal. Então quando estava na hora de pai chegar, a gente abria todas as janelas da casa. Um ficava em um quarto, outro ficava em outro, a minha mãe ficava preparada, porque o meu pai iria fazer alguma coisa. Se ele chegasse bêbado, ele iria quebrar tudo dentro de casa. Tudo. O meu pai não deixou nada que não quebrasse dentro de casa. Tudo. Ele avançava na minha mãe, em nós, ele batia na minha mãe. Mas houve um dia que Deus passou pela minha casa. Houve um dia que Deus chegou lá na minha casa. Houve um dia que Deus chegou na tua casa também, meu irmão. Um dia alguém foi lá na minha casa, um funcionário da mesma empresa que meu pai trabalhava, já estava evangelizando meu pai. Meu pai tinha procurado fugir, e um dia chegou uma vizinha que morava perto da nossa casa, era vizinha assim de divisa de cerca, assim, daquelas cercas antigas. Aquela vizinha convidou a minha mãe e meu pai para ir na igreja. A minha mãe foi e aceitou Jesus no mês de fevereiro. O meu pai foi e aceitou Jesus dali já no mês de abril. Passou poucos dias, o meu pai aceitou Jesus. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu posso dizer para o meu neto que está aqui comigo hoje, que o culto que eu celebro hoje é porque Deus foi na minha casa lá há 43 anos passados, e o meu pai, na noite que aceitou Jesus, naquela mesma noite de 1º de abril do ano de 71, naquela noite o meu pai ficou liberto, e nunca mais, até hoje, nunca mais colocou bebida alcoólica ou cigarro, droga na sua boca. E hoje eu posso celebrar junto com os meus filhos, junto com os meus netos, quando eles perguntam por que o vô é crente, por que o pai serve a Jesus, eu digo, é porque um dia Deus passou na minha casa e livrou a minha casa das mãos do inimigo, e o inimigo não tem poder na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu encerro com um versículo que eu não coloquei ali, mas que veio na minha mente agora. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Glória a Jesus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 26, aleluia. E agora eu quero falar um segredo para misturar o negócio aqui. Vamos misturar. Eu quero misturar e quero falar um segredo para vocês aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu vou emendar esta mensagem com a mensagem da pastora Cris, e vou fazer um negócio aqui que vai dar certo. Aleluia. Eu sinto Deus nessa noite aqui, meus irmãos. Sei que Deus está falando conosco. Pastor Robson, foi Deus que colocou no teu coração de falar sobre esse assunto. E tem outro que está fervendo no meu coração. Na próxima escala minha aqui, eu quero trazer, se Deus quiser. Está quente aqui no meu coração, e eu estou ansioso para trazer para vocês. Deuteronômio 26. Vocês vão suportar essa leitura agora aqui. Vocês vão suportar, e vocês vão entender agora aqui o porquê. Olha, irmão, preste atenção aqui. Olha aqui, primeiro olhe para mim. Tira o olho da Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que Deus tem me ajudado a ser um administrador do pouco que eu ganho, não vou dizer pouco, daquilo que eu ganho. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu posso dizer para vocês que eu não devo para ninguém. Devo sim, a Bíblia diz que nós devemos dever só uma coisa, que é o quê? O amor, com que nos amemos uns aos outros. Isso é uma dívida constante de todos os dias. Mas graças a Deus,
as pessoas não batem na minha porta há muitos anos. Muitos anos. Irmãos, eu quero contar um segredinho para vocês. Desde o ano de 95, até hoje, eu nunca mais comprei comida com cheque predatado, nem com cheque à vista, só com dinheiro. Toda comida, se você for na minha casa, tiver arroz e feijão, se tiver farofa com ovo, o que tiver para comer ali, está pago. Eu vou agradecer a Deus pelo alimento que Deus me deu, está pago. Ninguém vai me cobrar, o cheque não vai voltar porque já foi pago. Sabe por que isso? Porque cada vez que eu vou contribuir na casa de Deus, eu me lembro do dia que Jesus salvou meu pai. Mas o que tem a ver isso, pastor? Então olha comigo aqui na Bíblia agora. Veja comigo, confira comigo aí, capítulo 26. O Rui ali parece que tem quantas versões, Rui? 12 versões. Enquanto eu leio uma, ele leu outra. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios os maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Amém? Entendeu isso aqui, irmão? Sabe, querido, ele está dizendo assim, ó: você agora está no lugar da bênção. Eu não estou vendo o relógio aqui, eu estou inquieto, estou pelo meu aqui, né? Desapareceu o relógio aqui de dentro da igreja, mas eu já vou parar. Posso mais 3 minutos, pastor? Olha aqui, eu imagino ele chegando diante do Senhor, com um cesto, colocando tudo, toda a primícia, o primeiro, aquilo que a irmã falou aqui, o primeiro, as melhores coisas. Sabe, irmão, você sabe o que é o primeiro? Você já pescou um peixe, irmão? Pescar um peixe, tirar ele da água, limpar e fritar, você sabe que gosto tem? É a coisa mais gostosa do mundo. Itajaense que o diga. Quando você tira ele da água, é o primeiro, tirou, não congelou. Sabe quando você vai na horta e você colhe aquela alface, ou aquele agrião? Eu gosto muito de agrião. Quando você vai ali, tira o agrião da água, e já tempera, lava e tempera e come, é diferente. E a pessoa encheu o cesto, e ele vem entrando na presença de Deus, e ele vem caminhando, ele vem chegando, e a Bíblia diz: te alegrarás, tu vai fazer isso com alegria. Na verdade, o salvo deveria contribuir na casa de Deus. Sabe, a hora de contribuir deve ser hora de dança.
Ele devia vir dançando na presença de Deus. Ele devia dizer: ó irmãos, eu estou trazendo aqui o que Deus me deu. Eu vou trazer aqui no gasofilácio de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu hoje sou salvo, sou liberto, não uso droga, não uso maconha, não uso cigarro, não uso bebida, não gasto na macumbaria, não gasto nas noitadas, porque um dia eu era um perdido, eu era um viciado, eu era um macumbeiro, eu não tinha Jesus, e um dia aqui eu estava no Egito oprimido, estava no mundo oprimido, e Deus me tirou de lá com mão forte, e agora eu estou aqui abençoado, e eu venho aqui trazer para Deus com alegria o que é dele. Aleluia! Irmão, é momento de alegria. O salvo, remido pelo sangue de Jesus, meu irmão, o pai e a mãe, e o seu filho vai olhar ele fazer isso. Querido, o seu filho vai ser muito abençoado por Deus. O seu filho vai ser muito próspero se ele ver você ser fiel a Deus também e trazer com alegria o que é de Deus. Isso aqui é uma parte da mensagem, mas eu tinha que falar isso aqui, porque Deus nos dá o livramento. Deus nos tirou lá da casa da servidão. Deus, irmãos, se nós ficássemos lá no mundo, olha aqui, muitos de vocês que estão aqui, inclusive eu, sabe por quê? Eu digo que nós não estaríamos mais aqui, porque o meu pai, se ele estivesse aqui, ele ia confirmar. E um dia eu vou trazer meu pai aqui. Ele tem 83 anos, é presbítero na igreja lá em Blumenau. Um dia eu vou trazer ele num culto aqui comigo. E o meu pai vai confirmar, porque ele sempre dizia assim, quando ele não tinha Jesus. Ele dizia: um dia eu vou pegar vocês. Nós éramos em 7, depois em 8, depois em 9, depois 10, depois 11, depois 12, depois 13 filhos. Ele disse: olha, um dia eu vou pegar vocês, vou colocar um em cima do outro, e vou pegar uma espada. Ele tinha uma espada comprida, eu dizia que era a espada do Satanás, irmão. Não sei que meu pai arrumou aquela espada. Eu tinha um medo daquela espada. Ele dizia: um dia eu vou colocar vocês em X, um em cima do outro, e vou enfiar aquela espada e vou matar todos vocês. Ele dizia. Mas um dia Jesus foi lá na minha casa, e hoje o que eu trago para Deus, eu trago com alegria, porque Deus salvou meu pai, tirou meu pai do inferno, tirou a minha vida do inferno, salvou minha mãe, lavou no sangue de Jesus. A minha mãe está no céu com Jesus, o meu pai está lá servindo a Deus, e eu estou aqui testemunhando do poder e da glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus nesse momento. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Você é pai, você é mãe, meu querido, avô e avó que está aqui, não esqueça, dependa de Deus em todos os dias da tua vida. Decida entregar teus filhos a Deus. Decida ser exemplo de fé para os teus filhos, e passe um legado para os teus filhos, para que teus filhos tenham como amanhã dizer assim: eu com alegria sirvo o Deus dos meus pais. Glória a Jesus. Amém? Se você está com seu filho aí perto de você, eu quero que você puxe ele mais para perto de você. Aleluia. Eu quero orar junto com meu neto aqui. Hoje a minha esposa não pôde vir, justo hoje, irmãos. Ela teve uma correria, e ela não gosta de faltar aqui na Ágape, mas hoje não teve como. Daí ela disse: o Mateus vai contigo então de companheiro, para vir conversando, né? E viemos juntos. E eu quero orar por ele, para que ele seja um homem cheio do Espírito Santo também. E quero orar para que você, teu filho, esposa, vocês, família, se ajuntem família, se puderem, meus irmãos. Nós estamos agora aqui no mover de Deus para a família Ágape. Nós estamos no mover glorioso de Deus. E Deus tem muito para essa família. Eu sei que Deus tem muito a falar ainda e muito a ministrar. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Abrace bem assim teu filho, irmão. Coloque a mão no rostinho dele assim, dá carinho para ele e vai orando nesse momento. Ó Pai, nós agora, Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos pelo Teu amor, agradecidos pela Tua bondade. Aleluia. Um dia o Evangelho chegou na minha casa. Ó Deus, um dia o meu pai foi salvo, a minha mãe foi salva. Um dia o Evangelho entrou na nossa vida. Ó Pai, eu quero Te louvar pelo Teu amor. Eu quero Te agradecer pela Tua bondade. Eu quero Te agradecer porque um dia alguém falou de Jesus, e eu saí lá do pecado, saí lá do Egito, e hoje o meu culto é em louvor a Ti, é em gratidão por causa da Tua provisão, por causa da Tua salvação, por causa do preço que o Senhor pagou para me salvar.
Deus, eu quero agora abençoar todas as famílias que aqui estão. Eu estou vendo, Pai, aqui num mover muito lindo, os filhos abraçados, cônjuges abraçados, filhos e netos aqui, ó Deus. Eu quero te louvar nesse momento. Eu quero pedir que a tua glória esteja sobre cada família. Eu quero repreender agora o mal contra a família. Eu quero repreender toda ação maligna contra a família. Eu quero repreender tudo aquilo que o inimigo tem intentado contra as famílias. Eu quero repreender toda a ação maligna, a influência maligna. Eu quero pedir que os filhos sejam abençoados, que os nossos filhos, quando vão para a escola, quando eles saírem de casa, eles saiam guardados, sejam guardados, que lá na escola eles sejam a bênção. Não deixe, ó Deus, não deixe eles serem influenciados pelo pecado, pelo mundo e pelas misérias, mas dá a tua bênção para os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua família nessa noite, meu irmão. Eu abençoo a cada um nessa noite. Dá um abraço e dá um beijo naquele que é teu aí nessa hora. Dá um abraço e dá um beijo. Aleluia, aleluia, amém, amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será